Meus caros amigos, é com muito prazer que eu volto aqui a me comunicar com vocês para contar o que é que eu acho da notícia mais importante do dia. É um prazer ouvi-lo, é uma honra e uma glória tê-lo como inscrito. Eu digo que se gostar do comentário, dá um like. Se gostar muito e não for inscrito no canal José Neumann de Pinto no YouTube, se inscreva. Olha, o Lula chegou da China, chegou bravo, porque tem certeza que um dos 5 ministros que estavam no jantar dedou a Janja no pedido absolutamente ilógico, mas absurdo, de ajuda para perseguir a direita oposicionista no Brasil. Então, não teve tempo, por exemplo, de conversar no avião sobre como devolver o dinheiro furtado dos pobres aposentados furtados pelas associações ditas sindicais sob a proteção do governo, inclusive com um irmão dele citado, mas que não é investigado, que é o José Ferreira da Silva, o Frei Chico. Só que, enquanto o Lula estava na China, cuidando de calar ou de censurar a oposição de direita, a sua factotum, a sua ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, estava bolando mais um orçamento secreto, ou seja, mais um meio de pegar dinheiro para proteger partidos da base e enriquecer amiguinhos e companheirões, né? Essa notícia foi dada por Natália Portinari, do UOL. O governo está recriando no Ministério da Saúde, cujo titular, Alexandre Padilha, é um dos suspeitos de ter feito a fofoca sobre a mancada da Janja, né? Para pegar ali 3 bilhões de reais, mais ou menos a metade do que foi roubado dos pobres aposentados. E por aqui as ideias do governo são apenas, olha, nós vamos pagar o dinheiro, o governo não tem dinheiro, que pensam pagar usando imposto, e isso é absurdo, é tomar dinheiro de pobre que paga imposto para cobrir roubo de pobre que não teve direito à própria meleca da sua aposentadoria, né? Pois é, acontece o seguinte, a verba, segundo a matéria de Natália Portinari, será de pelo menos 3 bilhões na pasta da saúde, a ser distribuído de acordo com critérios políticos, né, privilegiando aliados no Congresso Nacional. Vai sair diretamente dos cofres do Ministério e não de emendas parlamentares. No jargão de Brasília, trata-se de um extra, segundo Natália Portinari. A verba será paga para cumprir o acordo feito com o Congresso pela atual ministra das Secretarias de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para aprovar o orçamento deste ano. Quer dizer, para aprovar o orçamento deste ano, o governo reservou 3 bilhões do dinheiro que nós pagamos para dar aos amigões dos partidos políticos que os apoiam numa eleição que está ficando cada vez mais difícil e com decisões desse tipo mais difícil ficará. E eu lembro que na edição desta sexta-feira, 16 de maio de 2025, o Josias de Souza cita uma frase inteira, que eu não vou citar aqui a vocês, porque vou poupá-los daquele português trôpego do Lula. Do Lula prometendo acabar com o orçamento secreto e atribuindo isso tudo aos adversários, o Bolsonaro e a direita, né? E aí usa não apenas o orçamento secreto, como inventa um e põe à disposição de sua pessoa de confiança, Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná.
Na semana passada, segundo o UOL, parlamentares receberam uma instrução por escrito e o UOL teve acesso à instrução, né? Por isso que publicou a reportagem, para que os prefeitos façam os pedidos pelo protocolo digital do Ministério da Saúde, sem identificar o nome do senador ou deputado responsável. Procurada sobre a nova negociação, a Secretaria de Relações Institucionais disse que trata exclusivamente da tramitação de emendas parlamentares e não participa da execução orçamentária de fundos discricionários de órgãos de autarquia do governo, nem dos fluxos de indicação mencionados na reportagem do UOL. O texto distribuído pelas lideranças partidárias, no entanto, ressalta que não se deve identificar o responsável pelos pedidos, né? Ou seja, orçamento secreto na veia, repetindo o Bolsonaro, de forma a manter essas indicações sigilosas sob o controle apenas de determinadas pessoas de confiança no Congresso e no Palácio do Planalto. O deputado ou senador deve, então, enviar uma cópia desse ofício à liderança do seu partido. E só os líderes saberão qual prefeitura foi indicada por cada um. Na Câmara, quem vai compilar as indicações é a assessora parlamentar Mariângela Fialek, conhecida como Tuca. Ela faz parte hoje da equipe técnica da liderança do partido do PP e foi responsável por administrar as planilhas do orçamento secreto do governo Bolsonaro. E aí eu vivo dizendo que existe o bolsolulismo e ninguém acredita em mim. A aliança do Lula e do Bolsonaro, da direita e da esquerda, para meter a mão no nosso furado bolsinho, né? Já furado por eles mesmos, né? O decreto de Lula limita gastos das universidades federais pelo segundo ano consecutivo, enquanto isso. Quer dizer, o Lula economiza para tornar o brasileiro menos sábio, menos informado, menos educado, e esse dinheiro economizado ele repassa através do Ministério da Saúde. Vocês sabem que os ministérios atingidos por essa medida, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, são aqueles que são mais acusados de corrupção. Por um motivo muito simples, que movimentam muita verba e que têm uma, digamos, uma vigilância bastante... não se pode nem chamar de vigilância, né? É uma desvigilância, né? Isso ocorre no instante em que, como lembra o Josias de Souza também no UOL, você, eu e todos os contribuintes brasileiros estão sendo convocados pela Receita Federal para declarar o imposto de renda. Aí eu encerro esse meu comentário triste, lamentando a sorte deste país que cai na mão desse tipo de gente, com 3 palavras: desprezo, desleixo e descarada corrupção. Ou não? Você tem uma outra definição menos pesada para isso? Vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!